Dois negócios fechados. Goleiro Santos assina com Fortaleza por 3 anos. Destaque da Copinha: atacante Verton será emprestado ao Santa Clara de Portugal. Clube rubro-negro faz proposta de mais de 50 milhões de reais por meia Evander. Zagueiro Joaquim desperta interesse do Mengão. Santos diz que conta com o atleta para esta temporada. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 na sua gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Esse vídeo está recheado e a gente já começa falando de 2 negócios fechados. O primeiro, Santos assinou com Fortaleza um contrato de 3 anos. Para você entender a operação e os valores, a venda ficou assim. O Fortaleza vai pagar $1 milhão fixos, 500 mil à vista, até 300 mil dólares em metas que são relacionadas ao desempenho do atleta no Fortaleza. Caso o Fortaleza seja campeão da Copa do Nordeste ou campeão estadual, classificação para a fase de grupos da Libertadores, chegar à semifinal da Sul-Americana e chegar à semifinal da Copa do Brasil. Então a operação foi feita dessa forma. O Santos foi comprado pelo Flamengo junto ao Atlético Paranaense em abril de 2022 por 3 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais na cotação da época, e o Flamengo está vendendo agora o atleta pela metade desse valor. Goleiro que chegou aí em 2022, foi titular nas campanhas da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Foram 63 jogos, ele foi titular absoluto do técnico Dorival Júnior e entrou aí para a história, do Flamengo, com grandes atuações nos títulos das 2 competições, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores da América. Em 2022, terminou o ano como um dos jogadores da pré-lista do técnico Tite para a Copa do Mundo, mas depois caiu um pouco de produção em 2023, perdeu a titularidade para o goleiro Matheus Cunha com a chegada do técnico Jorge Sampaoli. A última vez que entrou em campo foi no dia 21 de maio contra o Corinthians pela Série A. Essa informação agora é importante. A diretoria do Flamengo negocia com o Leão do Pici, com o Fortaleza, um acordo para manter o goleiro Santos até o final de janeiro, ou seja, para não liberar o Santos agora. Por quê? A ideia é que o goleiro Santos seja titular do Flamengo nos jogos dos times alternativos, O Flamengo vai precisar colocar times alternativos nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O Flamengo estreia contra o Audax em Manaus no dia 17 com o time principal. De lá, eles vão para os Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. E alguém tem que ficar aqui no Brasil disputando o Campeonato Carioca. O Santos é esse goleiro do time alternativo do Flamengo, com jovens atletas, inclusive alguns que estão na Copinha, para o Flamengo disputar aí esses jogos, já que o time principal estará nos Estados Unidos fazendo a segunda parte da pré-temporada. Então o Flamengo está costurando esse acordo com o Fortaleza para liberar o atleta após o último dia de janeiro, que tem jogo em Belém do Pará. E aí depois desse jogo o Flamengo já atua no Maracanã e deve ser com o time principal. Então o Flamengo está aí costurando esse acordo com o Fortaleza, mas já é negócio fechado. O Santos será jogador do Fortaleza por 3 anos. Outro negócio que o Flamengo está fechando é que o atacante Verton, destaque da Copinha, o Verton tem 2 gols em 2 jogos, né? E tá muito bem.
é destaque do time sub-20. E ele está muito próximo de ser emprestado ao Santa Clara de Portugal. Informações do jornalista Vene Casagrande do SBT. O contrato prevê opção de compra de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais. Contrato sendo feito para o jogador assinar. Vocês não acham pouco não, gente? Barato, hein? Muito pouco. 1 milhão de euros, 5 milhões de reais no Verton, destaque da Copinha, ao lado do Peterson e do Lohan. Olha, eu acho muito pouco. O Flamengo está fazendo um péssimo negócio aqui, emprestando o Verton, podendo utilizá-lo no time principal. É um jogador que está ali no banco de reservas, você pode contar com ele, está jogando muito bem na Copinha, é destaque, vem pedindo passagem. E o Flamengo está emprestando esse atleta ao Santa Clara de Portugal e colocando aí como opção de compra 1 milhão de euros, 5 milhões de reais. Bom, eu particularmente acho pouco para um jogador jovem que pode arrebentar, né, no futebol, vai saber. Mas que vem jogando bem aí na Copinha. Mas deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse negócio envolvendo o Verto. Bom, vamos entrar aqui em outro assunto, um assunto que chamou a atenção do torcedor, porque essa informação chegou ontem à noite, no final da noite, né? E chegou a repercutir. O Flamengo oficializou uma proposta ao Portland Timbers dos Estados Unidos pelo meia Evander. E aí, o Flamengo insiste na contratação do meia. O Marcos Braz tem uma ligação com o pai do atleta, que é empresário dele. Já fizeram algumas transações no passado, enfim, de jogadores. E aí, um dirigente do Portland respondeu ao Vene sobre a proposta do Flamengo e garantiu que o Flamengo ofereceu 11 milhões de dólares, porque a MLS só opera em dólar, cerca de 54 milhões de reais pela cotação, né, a cotação de ontem. E o Portland Timbers recusou. E mais, avisou que não quer negociar o meia brasileiro. A ideia do Flamengo, inicialmente, era um empréstimo com opção de compra. O Portland Timbers negou. Depois o Flamengo fez uma oferta por parte dos direitos do atleta. Aí o Portland Timbers negou. Recusou a proposta. E o Flamengo fez uma nova proposta, essa, segundo um dirigente do clube norte-americano, de 11 milhões de dólares. 54 milhões de reais. Nós estamos falando de quase 60 milhões de reais no Evander, gente. Que o scout do Flamengo colocou o atleta como classe A. Colocou o atleta na primeira prateleira. Eu acho, com todo respeito ao futebol do Evander, que ele não pode ser colocado na mesma prateleira do De La Cruz, do Arrascaeta, do próprio Everton Ribeiro que saiu. Eu preciso acompanhar mais o Evander e ele precisa estar numa liga competitiva, não na MLS, né? Enfim, então eu não acho interessante o Flamengo fazendo esse tipo de negócio e investindo tudo isso no jogador de 25 anos. Ele está curtindo férias no Rio, quer voltar a atuar no Brasil, aceita o projeto do Flamengo. Tudo isso aí é válido, legal, tá? Mas o valor é que a gente não está entendendo. Me parece um certo desespero do Flamengo de tentar de tudo, né, para contratar esse meia, o Evander. Só para o torcedor ter uma ideia, uma noção, o Flamengo estaria oferecendo ao Portland Timbers pelo Evander o dobro ou quase o triplo que o Atlético pagou no Gustavo Scarpa. Então essa é a diferença de negociação e de valores, né? O Flamengo chegando aí quase 60 milhões pelo Evander, que atua lá no Portland Timbers da MLS. Vale lembrar que se o Flamengo conseguir contratar o Evander, o Vasco tem direito a 3,5% do valor, né? Porque é o mecanismo de solidariedade, né? O Vasco é o clube formador e saiu daqui até jogando bem, né? Pelo Vasco,
foi para a Dinamarca, arrebentou, e da Dinamarca foi para a MLS. Mas eu quero a sua opinião. Você acha que o Flamengo tem que contratar o Evander a todo custo e oferecer quase 60 milhões de reais no atleta? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Para a gente fechar, a permanência do zagueiro Joaquim no Santos para o início de 2024 não está garantida. O Flamengo está chegando aos poucos, né? Nas últimas semanas o zagueiro recebeu aí consultas do Flamengo, do Sporting de Portugal e também do Olympiacos da Grécia. Nos próximos dias, o agente do atleta, né, do zagueiro Joaquim, deve ter uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira para debater aí uma possível saída. A princípio, o Santos Clube conta com um atleta para a disputa do Campeonato Paulista e da Série B, né? Lembrando que o Santos foi rebaixado pela primeira vez em sua história e vai jogar a Série B nesse ano. No dia 28 de dezembro, inclusive, o Peixe soltou uma nota comunicando a permanência do zagueiro em seu elenco para a temporada de 2024, né? E aí tem aqui, ó, acho que o Flamengo já teve sua boa fase, né? Risos. Temos quase uma filial de atletas no Flamengo. E isso é até positivo, porque conquistaram grandes resultados também com os meninos da Vila. Joaquim faz parte dos planos do Santos, está ambientado e trabalhando, afirmou o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, nesta terça-feira na CBF. O presidente do Santos deu uma cutucada no Flamengo, que é como se fosse o Santos B, né? O Santos Castilha. Vários jogadores do Santos foram para o Flamengo e foram felizes, né? Conta aí comigo, eu não vou lembrar de todos, mas tem aí o Gabigol, veio do Santos, o Bruno Henrique, veio do Santos, o Thiago Maia já passou pelo Santos, o Gustavo Henrique, zagueiro, veio do Santos, já foi embora, agora está voltando para futebol brasileiro, vai atuar no Corinthians, né? Estava lá no Olympiacos, no Fenerbahçe com o Jorge Jesus, depois foi emprestado. Bom, mas também era do Santos. Mas quem? Pará também foi lá atrás, né? Veio do Santos. O Flamengo tentou aí, esse garoto que foi lá pro Chelsea, né? Atacante do Santos. Antes do Marcos Leonardo, tinha um atacante que era sensação. O Flamengo queria dar 100 milhões de reais nele. Agora não vou lembrar. Mas é isso, né? E aí o presidente tá dando uma cutucada de leve aí no Flamengo, né? Nessa questão aí dos jogadores que saem da Vila Belmiro e vão pro Mengão. O Flamengo está encontrando aí uma certa dificuldade para trazer o zagueiro Léo Ortiz, né? O Bragantino dificultando e muito, e o Flamengo já começa a mirar aí o plano B, o plano C, né? E sobre o Joaquim, o presidente do Santos, ele foi questionado, né, sobre essa investida do clube rubro-negro, mas ele descartou, disse o seguinte: o Joaquim faz parte dos planos do Santos, está ambientado, está trabalhando na pré-temporada e pretendemos manter o Joaquim tanto com vistas ao Campeonato Paulista como no Campeonato Brasileiro, afirmou aí o Marcelo Teixeira. Bom, o Joaquim é um zagueiro promissor, né? Bom jogador. Eu não considero o Joaquim um zagueiro pronto, novo, vai evoluir muito, precisa ser lapidado, mas o Flamengo já está aí, começa a tirar para tudo quanto é lado, porque vê uma certa dificuldade na questão do Léo Ortiz. E o Flamengo confiou no empresário do zagueiro, o Paulo Pitombeira, na questão da liberação com o clube paulista, né? O Flamengo achava que o Paulo Pitombeira ia conseguir resolver essa questão do Léo Ortiz, porque a pedida foi realmente surreal, né? Se o atleta custa 6 milhões e meio de euros para a Europa e para o Flamengo custa 10, alguma coisa não está batendo aí. E o Flamengo ficou muito irritado com essa postura do Red Bull Bragantino. Até parece que os clubes não negociaram aí alguns atletas recentes, né? O Red Bull Bragantino chegou a comprar jogador do Flamengo, chegou a ter jogador do Flamengo emprestado, o Flamengo pegou o jogador do Red Bull Bragantino, o último aí foi o Matheus Gonçalves, né? Que foi emprestado sem custo
ao Red Bull Bragantino, o Red Bull pagando apenas o salário dele. Trabalhou lá com o Pedro Caixinha, antes disso teve o lateral Ramon, né? Tivemos aí o zagueiro Natan. O Red Bull chegou a fazer dinheiro com a venda dele para o Napoli da Itália, enfim. Então não dá realmente para entender essa postura do Red Bull Bragantino, sendo agressivo, batendo a porta na cara do Flamengo nessa questão aí do Léo Ortiz. Então o Flamengo já começa a operar aí, plano B, plano C, porque ontem o Marcos Braz garantiu a contratação de um zagueiro e de um lateral esquerdo, pelo menos, além da chegada do De La Cruz, para suprir ausências de Rodrigo Caio e Felipe Luiz. A gente volta ainda hoje com muitas informações do nosso Mengão. Tem o nosso canal secundário, canal 2, a Flamelo 2, sempre a principal informação do dia. E se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever. Gente, tem muito torcedor que acompanha os nossos vídeos e aí o vídeo passa e ele vai embora e acaba não se inscrevendo. Então repara aí se você está inscrito aqui embaixo, botão inscreva-se. Ok, produção? Sininho, ativa o sininho para receber todas as notificações. Não se esqueça de se inscrever. A produção está colocando tudo aqui também, ó. Inscreva-se às redes, já Flamelo 81. Valeu, Serginho! Vamos com tudo. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!